Primeiro que a vitória do Lula no Brasil ele tem um caráter civilizacional, né? Ou seja, ele barra o avanço da extrema-direita em um dos principais países do mundo, né? Então, em grande medida, a vitória do Lula no Brasil é uma derrota da extrema-direita no mundo. Isso não é qualquer coisa, né? O Brasil é um país estratégico para a extrema-direita no mundo. E eles perderam a eleição. Porque uma coisa é a Hungria ter um partido de extrema-direita no poder, outra coisa é outro país pequeno ter um partido de extrema-direita. O Brasil não, o Brasil é gigante. Né? Então a vitória do Lula ela é uma vitória que, ao mesmo tempo, ela é civilizatória, tem caráter civilizatório, ela tem um caráter estratégico ao colocar, ao derrotar a extrema-direita em âmbito mundial. Né? Ou seja, o Brasil, por exemplo, é um país que, com todas as suas contradições do seu processo de construção, né, que não são poucas, ele pode ser um país hoje capaz se nós conseguimos nos reencontrar conosco mesmos, ser um afiançador da paz mundial daqui a um tempo. Né? O Brasil tem potencial para isso. O Brasil tem potencial, por exemplo, para ser um dos polos, juntamente com o bloco latino-americano, né, nesse mundo multipolar que está nascendo. Né? Agora, tudo isso tem como ponto de partida a eleição do Lula. Agora, não tenhamos a ilusão de que a reconstrução do país é um processo de 4 anos. Nós temos uma extrema-direita muito forte, nós temos as ideias neoliberais ainda predominantes da sociedade, tanto é que o Lula, por exemplo, nas últimas semanas, ele tem centrado o fogo contra a independência do Banco Central, que é porque se nós não temos poder sobre a política monetária, nós somos incapazes de governar, e o Roberto Campos Neto, o atual presidente, já está precificando uma crise de 2 anos, a anunciar que os juros tendem a aumentar no Brasil, o que é um absurdo, um país com 100 milhões de pessoas, com algum nível de segurança alimentar, ter as maiores taxas de juros do mundo, ou seja, isso é injustificável, é anticientífico, né? E o Lula tem lutado essa batalha contra essa política, contra a forma como o Banco Central vem se comportando ultimamente, né? Então, o Lula, como a gente troca ideia com o Eduardo, vai ter que dar respostas imediatas para problemas concretos, né? E nesse aspecto, eu tenho muita esperança de que muita coisa vai acontecer. Agora, nós temos um problema no caminho, que é o Banco Central Independente. E eu acho que as pessoas que são do subúrbio têm que saber. Ou seja, uma taxa de juros muito alta no Brasil, né, ela mata, pessoal. Ela mata por quê? Porque ela aumenta o custo do crédito. E aumentar o custo do crédito, as empresas não investem. Elas não investirem, elas não geram emprego. E ao não gerar emprego, uma sociedade ela se torna muito instável. Uma sociedade que não gera emprego. É uma sociedade que caminha para a barbárie e, como nosso amigo Eduardo também fala, para uma guerra de todos contra todos. Por quê? Porque você começa a enxergar o outro do seu lado como concorrente por uma vaga de emprego. Né? Ou seja, a política monetária mata, pessoal. Você vê, por exemplo, você vê a quantidade de pessoas com armas na mão e matando por aí, e a gente, às vezes, busca causa em questões morais, em questões que são fora de contexto socioeconômico. Na verdade, o Brasil tem uma cultura, a nossa dinâmica de acumulação é uma dinâmica de acumulação de morte. Por quê? Porque ela gera uma guerra de todos contra todos, ela gera uma escassez generalizada para os pobres, e evidentemente que os pobres vão se matar entre si para ter acesso a um pedacinho desse excedente. Então, nós que somos aqui, vocês estão no subúrbio, eu moro na Vila Isabel. Nós sabemos como funciona uma moeda, pessoal, como funcionam os mecanismos de reprodução de uma moeda, de como funciona a taxa de juros, do interesse do sistema financeiro em altas taxas de juros, é meio caminho andado para nós elevarmos a nossa consciência em relação ao que acontece no Brasil. Né? E nós estamos sentindo nossa luta. Porque nós lutamos contra alguma coisa. Muita gente está lutando e nem sabe contra o quê. Na esquerda é muito comum nós temos isso. Nós lutamos contra não sei o quê, vamos dizer assim. Mas o fato é que nós temos que ter um alvo, tem que ter um alvo diante da gente para nós termos servir como parâmetro para a nossa luta. E hoje esse alvo chama-se Banco Central. Ou seja, é o grande câncer do Brasil hoje, e que nós precisamos pautar o tempo inteiro essa discussão sobre as taxas de juros no Brasil, porque isso mata, pessoal. A taxa de juros no Brasil mata. A política monetária praticada pelo Banco Central, ela mata, entendeu? E o Lula não tem muito o que fazer se não mudar certas regras do jogo. Né? Agora, não adianta o Lula ter vontade de fazer isso.
Né? Nós temos que ir às ruas pedir mudança. Nós temos que apoiá-lo diante da necessidade de mudar as coisas. Né? Nada muda sem força material. Porque a burguesia ela está lá, ela está blocada, pessoal, nos interesses dela. E nós, muitas vezes, estamos dispersos aqui entre nós aqui. Nós não sabemos pelo que lutamos de fato. E nós temos que alcançar o grau de consciência que nos capacite a travar o bom combate e vencer esse bom combate.